Vocês se recordam que quando Jesus apareceu a primeira vez após a ressurreição, ele apareceu como que um jardineiro? Beleza? O cara falou, é um jardineiro. Não, é Jesus. E aí, durante essa semana, eu tive uma experiência no qual Jesus apareceu para mim como um pedreiro. Só que eu não sabia que era Jesus e eu nem sabia que era para ministrar isso essa noite. Só que enquanto eu estava na adoração, o Espírito de Deus me lembrou exatamente da feição e dos momentos que eu passei perto desse cara. Porque ela está totalmente ligado com aquilo que Deus quer fazer em 2025 na CMD. E a palavra de 2025 chama reconstrução. Eu vou repetir, reconstrução. Cara, quando existe uma construção e eu preciso arrumar ou fazer com que ela cresça, o que eu faço? Eu reconstruo ela. Reconstrução. E aí, quando eu falo sobre reconstrução, o que chamou a atenção é que eu estava próximo à minha casa, e aí no dia 24, por volta de umas 9 horas da manhã, chovendo, eu passei em frente a uma casa e tinha um rapaz colocando alguns tijolos. E eu falei, caraca, dia 24, chovendo, o cara tá trabalhando. Com certeza, essa casa é dele. Não é um pedreiro, é o dono da casa. Mas aí tudo bem. E aí, no dia 25, 2 horas da tarde, eu passei em frente. Adivinhe, o cara estava lá. E o muro já era maior. E ele continuava trabalhando em 2025. Em 2025 não. No dia 25. E aí eu passei dia 26, ele estava lá. Passei dia 27, ele estava lá. Eu passei hoje e ele estava lá. Só que teve uma diferença entre o primeiro dia e hoje. No primeiro dia, eu vi ele nitidamente. Hoje, eu só vi a mão dele. Porque o muro já estava alto. E o que eu quero te dizer é que o Senhor quer reconstruir. Só que quando eu falo reconstruir, o que o Espírito Santo trouxe a mim? Não é uma reconstrução da comunidade ou individual. É ambas. O Senhor quer reconstruir pessoas e quer reconstruir a comunidade. O problema é que a gente acha que reconstrução é ruim. Porque a gente parte do pressuposto que reconstruir é porque eu construí errado. Não. Reconstrução é porque eu quero fortificar para fazer algo ainda maior. Então, quando eu olho para minha casa hoje, ela precisa de uma reconstrução, não de uma reforma. Reforma é quando tem problema. Reconstrução é quando eu quero aumentar ainda mais o andar, para aumentar ainda mais a minha família. Percebe isso? Então, eu queria que vocês começassem a mergulhar nessa mensagem de reconstrução. E eu queria abrir o primeiro texto, que é Marcos capítulo 2, versículo 22. Essa foi uma das mensagens mais, não vou dizer difíceis, mas enroladas da minha vida. Eu comecei a escrever essa mensagem, ela tem cerca de uns 50 dias. E aí quando foi ontem, Deus falou assim, cara, eu acho que vamos jogar uns 80% fora e escrever essa nova aqui? Fica só com 20%. Aí ontem a Dai falou assim, e aí Leandro, você tá animado para pregar? Eu falei, não muito. Não tem nada, tem 20% só. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Maria, deixa o texto aqui rapidinho para mim, por favor. Olha que doido. Se a gente encarar uma reconstrução como algo ruim, isso é destrutivo. Porque se eu achar que o odre precisa permanecer na mesma moldagem e qualquer tipo de reconstrução soa como ruim ao meu coração, existe um grande problema nisso. Porque
o odre vai romper. O vinho é desperdiçado, mas o odre também estraga. Então a reconstrução, ela é útil, ela é benéfica, ela é plausível, ela é necessária. Por quê? Vinho novo põe-se em odres novos. É um padrão. Você quer viver algo novo? Seja alguém diferente. Senão, vai perder os dois. E eu imagino com você, eu pelo menos, acho que estou com esse sentimento. Todo fim de ano você fala assim, cara, quero viver novos ares, quero viver algo novo, vou viver uma virada em minha vida. Eu já cantei muito isso no culto da virada, e pulando e tudo mais. Todo mundo quer ter um ano diferente e tem aquele sentimento de mudança de ares. Eu acho que essa mudança de calendário, ela causa isso. E de certa maneira isso é até bom, porque você precisa de um gás novo. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que no reino de Deus é um pouquinho mais embaixo. Deus quer algo novo para 2025, mas isso já está escrito na eternidade passada. Quem está me entendendo? Não é que Deus falou assim, acho que vou mudar as coisas. Não. Nós que precisamos nos moldar aquilo que já está escrito sobre nós. E é como o Giovanni falou no sermão dele, ele falou assim, cara, sabe aquela página branquinha que você vira assim, aí não tem nada escrito, você vai começar uma história? Cara, de fato, 2025 você pode começar uma história, mas ela precisa partir de um lugar de revelação, e não de, vou viver algo novo para ver se 2025 a minha folha fica mais bonita, se ela é escrita melhor. Não, ela precisa ser escrita a partir daquilo que está escrito no livro. E aí eu preciso te lembrar também da última mensagem minha, que eu falei sobre o livro, que o cordeiro era digno de abrir o livro. E eu falei assim que alguns teólogos entendem aquele livro como a escritura da terra. Vocês estão comigo? Só que existe um outro time de teólogos que entendem aquele livro como as escrituras eternas de todo mundo. Ou seja, existe um escrito sobre o Léo, existe um escrito sobre a Cat, existe um escrito sobre mim. E o cordeiro que é digno, ele já abriu o livro. Ele já rompeu os seus selos. E ele tem um governo sobre isso. Só que para que fique ainda mais claro isso, eu gostaria que vocês olhassem para esse pedestal e para esse aqui agora. Estão comigo? Sim. E aí a gente vai chamar isso aqui de eternidade passada. E a gente vai chamar isso aqui de eternidade futura. Beleza? E aqui, nesse meio do caminho, é a gente. É o tempo nosso. Beleza? Então existe uma eternidade passada e existe uma eternidade futura. E nós estamos vivendo aqui no meio. Beleza? Só que eu e você somos limitados e nós estamos dentro dessa linha do tempo. E nós estamos esperando a grande manifestação de Cristo Jesus, aonde ele derrota todo mundo, derrota o anticristo, derrota a morte, joga todos os males no inferno e começa a eternidade futura. Beleza? Então a gente está aqui. Só que aqui, na minha limitação, eu não conheço o meu amanhã. Só que Deus não está navegando desse lado, ele está navegando do lado de cá. E aí eu gostaria que você imaginasse agora um grande navio navegando lá de cá. E o nome desse navio está escrito na beira dele. Soberania. E a soberania de Deus significa o quê? Que ele conhece você antes da fundação do mundo, conhece todos os seus passos e aonde você estará na eternidade. Uau! Esse é Deus. Eu sei disso? Não. Porque eu sou limitado. Eu sei que Ele sabe, mas eu não sei. E agora, o que faremos nós? Quem poderá nos defender? Simples. Revelação. O que é revelação? É quando eu recebo a comunicação daquele que sabe todas as coisas de qual é o meu próximo passo. Então, para 2025, para você reconstruir, sabe o que você precisa? De revelação.
Só que o que a gente faz? Eu tô aqui e eu tenho um leque de escolhas. Beleza? Tá todo mundo comigo? E aí, o que você faz para escolher? Qual é a melhor oportunidade? Cara, eu não te julgo, não. Ué, o que você vai fazer? Vou escolher o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família, para o meu filho, talvez para minha fé e tudo mais. Mas você sempre vai optar por aquilo que o seu coração diz. Só que o coração do homem é enganoso. E você escolher, a gente parte do pressuposto que você é ruim. Então as suas escolhas são ruins. Mas Leandro, era muito claro para mim, olha que oportunidade, eu triunfei, eu cresci. Cara, beleza, eu só tenho uma pergunta para você. Isso partiu de escolha ou de revelação? Então, é muito confortável quando alguém pergunta, pastor, qual que é a palavra de Deus para 2025? Porque você transfere a responsabilidade para mim de ouvir a revelação para você e dizer o que Deus disse com respeito a você. Não, cara. A palavra de 2025 para você é reconstrução. E agora você precisa ouvir de Deus a revelação de que escolhas você deve fazer. Vocês estão comigo? Sim. Então, o que eu queria te dizer é, no que você tem pautado as suas escolhas? Sentimentos? Frustrações? Coisas melhores, maiores? Ponta do lápis? Caneta? Calculadora? Cara, eu quero te dizer que isso pode ser ruim no final. O único bom caminho é falar, o Cordeiro abriu o livro. Ele é digno. E agora eu posso me relacionar com ele. E ele pode dizer para mim o que está escrito ao meu respeito. Só que sabe qual é o problema? Não é muito legal, gente? Ué, você não quer saber o que está escrito sobre você e viver o que está escrito sobre você? Eu quero. Só que o problema disso é que eu preciso perder o controle. Porque agora eu não ando segundo a minha vontade, mas eu ando segundo a vontade de Deus. Só que o que a gente faz com a vontade de Deus? A gente faz ela ser subjetiva. Ou seja, a vontade de Deus é que a gente congregue, a vontade de Deus é que a gente obedeça, a vontade de Deus é que a gente dizime. E aí você fica com a vontade de Deus subjetiva. Quem está me entendendo? É aquela vontade que é óbvia para todo mundo. Você precisa saber qual é a vontade de Deus para você. Porque Deus escreveu a sua história. Deus teceu você no ventre. Você não é obra do acaso. Por mais que talvez a sua história seja uma história triste, para Deus ela não foi um acaso. Vocês estão me entendendo? Então, o grande tchan aqui é perder o controle. Porque talvez a vontade de Deus não seja sua. Quando é, maravilhoso. Mas e quando não é? Cara, as maiores dificuldades que eu tenho dentro do meu casamento é quando a Paty fala assim, cara, a gente tem que ir para a esquerda. Eu falo, a gente tem que ir para a direita. E aí? E aí briga. Aí abraça. Aí ficou tudo bem. Mas a gente vai para a esquerda ou para a direita? Aí briga. Porque a vontade está combatendo. Ela está divergindo. Quem está comigo? Agora uma coisa é eu ficar divergindo com a Paty. Outra coisa é eu lutar contra a mão poderosa de Deus. Mano, não existe. Eu não quero ter controle. Eu quero que Deus tenha o controle. Estão comigo, gente? Sim. Então, a revelação, ou o profético, como a gente fala, ele consiste em receber o comunicado do que está escrito sobre mim. É a comunicação que Deus tem comigo. E aí, beleza, você fala, Lê, eu já passei essa fase do controle. Eu joguei o controle longe. O problema é que eu não escuto Deus. Chegamos num lugar. Bem-vindo. O que fazer em 2025? Ouvir a Deus. Seja de forma audível, seja de forma profética, seja em forma de sonho, seja em forma de discipulado, seja no meio da igreja, seja qual for a maneira com que Deus vai comunicar com você, mas você precisa buscar com muita audácia a voz de Deus. A voz de Deus para quê, Leandro? Para mim. Vocês estão me entendendo, gente? Eu estou vivendo esse dilema.
Eu tô com 2 oportunidades de emprego. Ó, melhor, né? Pior se tipo assim, mano. Esse dia eu tava orando, falei, Deus, você não me deixa claro. Ele falou assim, caraca, tem nego que nem tem serviço. E tá orando por um serviço. Você tá orando para saber qual dos 2. Só que por que eu tô orando? Porque meu coração é enganoso, cara. E eu falei, Deus, eu preciso saber o que está escrito. Eu preciso saber o que o Senhor fala com respeito a isso. Só que você entende que se eu chegar no meu quarto, entrar, fechar a porta e falar, e aí Deus, faz aí 1 mês que eu não apareço, mas é o seguinte, o que eu faço da minha vida? Você vai ouvir isso aqui, ó. Porque ouvir Deus não é uma visitação, é um relacionamento. Vocês estão comigo? Então eu me relaciono com Deus, eu amo esse lugar, eu creio nisso e eu insisto nisso até que Ele fale. E Ele vai falar. Porque Ele fala. Vocês estão aí? Seu Deus é vivo, cara. Vamos lá, alguém. E quando, acho que esse exemplo já matou a charada, mas quando eu estou falando de ouvir Deus, eu não estou falando apenas da sua vida ministerial. Vamos lá, alguém. A gente já avançou esse lugar. Você é um ser integral. Então tudo que você faz é espiritual. Por mais natural que pareça, é espiritual. Então não estou falando aqui que você precisa ouvir de Deus. Qual é o ministério que você vai fazer na CMD? Como você vai se portar? Qual que é o seu dom? Você deve pedir isso também. Mas eu estou falando sobre a vida. A vida. E Deus me lembrou de um amigo que eu tive por um período, que eu sempre chegava nele e falava assim, vamos fazer tal coisa. Ele falou assim, vou considerar com o Senhor e te falo. Às vezes aquilo, eu falo assim, meu Deus, eu nunca consigo alguma coisa rápido com você, sempre demora 2, 3 dias. Porque ele sempre falava, eu vou considerar com o Senhor e te falo. E muitas das vezes ele chegava e falava assim, não vai dar. Vamos lá, alguém? Ó, você já deve ter aprendido isso. Se eu chamar você para pregar, ou alguém de outra igreja chamar você para pregar, e eu tô falando de quem já é experiente em pregar, tá? Porque senão você nunca não é experiente, é lógico que você vai ter muito medo. Mas eu tô falando com quem é experiente, porque o cara era experiente. O que eu aprendi ao longo da minha jornada? Se alguém me chamar para pregar, é claro que eu vou. Uai, a vontade de Deus é que eu pregue. Será? E aí eu chamei esse cara para pregar uma vez. Falei, cara, vamos pregar lá. Ele falou, eu vou considerar diante do Senhor e te falo. Aí passou 2 dias e ele falou assim, cara, eu não posso. Deus não me permitiu ir. E aí? Qual é o tipo de Deus que você segue? Aquele que você fala sim para tudo que parece que é bom ou aquele que te para? Estão aí? Mano, isso é tão bizarro que já aconteceu de chegar um convite em mim e eu falei assim, cara, eu não vou. E a pessoa virou a cara pra mim, nunca mais me chamou e nem conversa comigo porque eu disse não e ela achou isso um desrespeito. Só que eu preferi ela pensar que eu desrespeitei ela do que desrespeitar a vontade de Deus. Mano, Deus foi claro, eu falei, Senhor, então. Ele falou, Leandro, você não tem nada. Você não tem nada. Vocês estão aí, gente? Então, a mensagem de hoje é, não comprometa o seu próximo ano, cara. Não comprometa ele fazendo escolhas que partem do seu raciocínio. Não comprometa o seu próximo ano seguindo o seu coração, cara. Que o seu próximo ano seja ditado por aquilo que está escrito. Só que para isso você precisa de revelação. Para você ter revelação, você precisa ouvir. Para você ouvir, você precisa relacionar-se com Deus. Então, voltamos ao início de tudo. Relacionamento com Deus. Vocês estão aí? Então, eu queria te convidar, não te convocar. Mas separe esses 10 próximos dias da sua vida para você ouvir a Deus, cara. Para você ouvir a Deus. Eu não estou te chamando para separar a primeira semana do mês para que o seu ano seja extremamente abençoado. Eu não estou falando para você separar 10 dias para que a prosperidade te persegue em 2025. Não, cara. Eu estou falando, separa 10 dias e ouça Deus para você escolher todas as coisas em 2025. Não sabote o que Deus tem para você, cara. Estão aí, gente? Estão felizes ainda? Então, cara, ouça o plano de Deus.
Deus tem um plano traçado. Vocês creem nisso? Sim. Deus tem um plano traçado, cara. Então siga o que está escrito, pelo amor de Deus. Então, a expectativa nossa de 2025 é andar naquilo que Deus falou. Aí eu queria reforçar isso aqui, que Deus falou. É muita trapaça da minha parte dar uma corridinha lá no correio, escrever uma carta e colocar remetente, Deus, destinatário, Leandro, correr para minha casa, sentar lá e ficar esperando a carta chegar e vibrar falando, Deus falou comigo. Não faça isso, cara. Não faça isso. Cara, a gente tem duas pessoas opostas aqui. Aquela que não ouve Deus e vai seguindo na subjetividade, fala, tá tudo certo. Não, cara, para, Deus é relacional. Ele escreveu sobre você, existe uma história que você precisa andar. Ou então existe o outro cara que tá aqui falando que tudo é voz de Deus. Voz de Deus, voz de Deus, voz de Deus. Só que no fundo é o que o seu coração quer. Então, mano, isso aqui é muito sério. O que está determinando o seu 2025? Que seja uma revelação, amém? Então, você separa, você se dedica, você faz tanta coisa, por tantas coisas. Gaste tempo com aquilo que é primordial. E uma palavra é reconstrução, e a gente requer um odre novo. Eu queria que vocês abrissem comigo agora em 2 Samuel, capítulo 12. A gente vai ler a partir do versículo 15. Estão gostando, gente? Ninguém tá falando, uau. Mano, Deus pode falar com você, cara. Uau, você não precisa inventar a roda, não. Ela já está escrita. É só ouvir. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer com eles. No 7º dia, a criança morreu. Para aí. Cara, você já fez isso? Você já ficou 7 dias deitado num chão, chorando, sem comer, sem fazer absolutamente nada? Já fez isso? Davi fez. Você nunca fez isso para ouvir a voz de Deus. Davi fez. Davi falou, Deus, será que o que está escrito é a ressurreição do meu filho? Se é o que está escrito, eu estou aqui até você falar. Quem está me entendendo? Vamos continuar. Só que aí morreu. O que você faria? Deus não me ouve. Deus não é poderoso. Vou morrer, vou sofrer, vou chorar. E mano, isso é normal. Porque os caras que estavam com Davi achou a mesma coisa. Eles falaram, se o menino vivo, ele estava assim, imagina aí falar para ele que morreu. Vai morrer o rei. Davi vai morrer junto. Por quê? Porque ele não vai conseguir superar isso. Vamos continuar. Os servos de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Mano, que tipo de crente que você é? Que eu preciso medir as palavras para você. Que eu ouvi uma revelação e eu não posso entregar para você a revelação porque talvez você não consegue suportar o que Deus quer. É isso. Que tipo de crente você é, cara? Na verdade, eu só quero ouvir o que Deus tem. Porque isso é melhor do que o que eu quero. Apesar disso parecer bizarro. Pode passar. Ao perceber que os seus servos cochichavam entre si, Davi compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu?
Sim, morreu, responderam. Lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Cara, Davi parou por 7 dias e falou: eu não me movo até o Senhor dizer o que você quer. Imagino eu que se a criança ficasse curada, ele levantaria, tomaria um banho, lavaria, catava a criança e ia adorar o Senhor. Mas a revelação de Deus foi: morreu. Ele levantou, lavou e foi adorar ao Senhor. Agora, rapidinho, você acha que essa adoração de Davi foi falsa? Tem como enganar a Deus? Voltando ao palácio, pediu que lhes preparasse uma refeição e comeu. Os seus servos lhe perguntaram: por que ages assim enquanto a criança estava viva? Jejuaste e choraste. Agora, porém, que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Tá vendo? Ó? Eu tenho um querer, eu tenho uma oportunidade, eu vou lutar por ela. Mas agora cabe a mim a vontade de Deus. E agora vamos seguir. Segue o jogo. Continua. Mas por que deveria jejuar agora que ela morreu? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Uau! Olha isso. Um Deus que disse não. Olha o que ele diz depois. Ele fala assim: sabe por que eu não estou jejuando? Eu não vou trazer ela de volta para a vida. E ela não vai vir me ver, mas eu vou ir ver ela. Quem está entendendo? O que ele disse? Eu vou estar com o Senhor e a criança também. Eu quero estar com aquele que me disse não. Com aquele que destruiu os meus sonhos. Com aquele que derrubou o meu sorvete. Eu quero estar com ele. Vocês estão aí, gente? Continua. Depois, Davi consolou Betseba, a sua mulher, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Para aí, a reconstrução. Só que para haver reconstrução, você tem que enterrar o que deu errado. Se você viver murmurando o que deu errado, você nunca vai viver o novo de Deus. Cara, você precisa enterrar o que deu errado. Você precisa enterrar o que te prende. Quer ver como que é fácil identificar alguém que está preso no filho que morreu? Você chega para conversar e fala: e aí, Dai, tudo bem? Aí ela fala assim: então, né? Há 10 anos atrás, eu fui sacaneada por fulano de tal. Eu falo: entendi, Dai, tudo bem. Aí passa-se 3, 4 meses, a Dai falou: vem jantar aqui em casa. E aí, Dai, você tá feliz? Tô feliz. Mas há 10 anos atrás, fulano de tal me sacaneou. Ela não consegue viver a vida. Ela está presa no passado. E isso intoxica ela e os relacionamentos dela. Porque no outro dia que ela me liga e fala: vem aqui em casa, eu falo: porque o rapaz te sacaneou há 10 anos atrás? Faz sentido o que eu estou querendo dizer, gente? Quando você não enterra, você anda em ciclos e você não consegue romper o novo. Então por isso hoje é dia de quebrar o odre e pôr um novo para Deus. É tempo de levantar, se lavar e adorar o Senhor. E dizer: Deus, comunique comigo qual é a sua vontade para 2025, para que eu não fale com o Senhor e para que eu não viva frustrado. Então, cara, para com isso, para de sangrar por 10, 15, 20, 30 anos. Enterra, cara. Enterra. Vocês estão aí, gente? Pode passar. E enviou... Isso aqui é muito forte. E enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. Natã deu ao menino o nome de Gedidias, por causa do Senhor. Pode parar aí. Mano, o ciclo de Davi foi tão rompido que ele levou a criança àquele que sentenciou a outra. Vocês não estão entendendo, não.
Davi não é um homem de romper relacionamentos por causa da vontade de Deus. Ele é um homem de aliança. Ele falou, eu não tenho problema com você, Natan. Eu vim trazer a vitória. Eu vim trazer a vitória. E ele não foi tipo, vim com sabor de mel com a minha vingança. Não, eu vim aqui para você dar um nome para ele. Porque eu reconheço que você é profeta. Porque você ouviu de Deus, sentenciou a minha casa. E agora você vai ouvir de Deus para o novo dele. Vamos lá, cara. Então, para a gente viver o de Deus, a gente não pode romper, a gente não pode ficar amargurado, cara. A amargura nos exclui da graça de Deus. Mano, sempre que eu falo de amargura, eu uso esse texto de Hebreus, porque ele é muito bizarro, cara. Ele fala que a raiz de toda amargura, ela nos exclui da graça de Deus. Isso é muito grave. Porque se eu vivo, sou salvo e estarei com Cristo eternamente é pela graça. Se eu sou excluído da graça, eu estou perdido. E a amargura tem o poder de me excluir da graça de Deus. Sabe qual que é o problema da amargura? É que você acha que todo mundo está contra você. Cara, você precisa deixar a sua razão, perdoar. Você precisa liberar. Você precisa continuar. Sabe por quê? A amargura é um veneno que você bebe achando que o outro vai passar mal. Eu tenho um exemplo novo, que eu sempre uso esse, né? Eu uso mais antigo. Eu tenho um novo lá. Você sabe como é que caça lobo, gente? Uma das maneiras, obviamente. Uma das maneiras de caçar um lobo é o seguinte. Ele pega uma isca, né? Um animal morto. Pendura numa árvore. Só que dentro desse animal morto ele coloca lâminas que cortam. E deixa lá a isca e vai embora. O que acontece? Os lobos chegam e devoram a isca. Só que enquanto eles vão mordendo a isca, eles vão cortando a própria língua. E aí eles vão bebendo sangue. Só que eles acham que o sangue é da isca. Só que é o próprio sangue deles. E aí no outro dia de manhã o caçador chega lá e eles estão mortos com o próprio sangue no estômago. Isso é viver amargurado. É achar que você está conquistando, mas você está morrendo com o seu próprio sangue. Vamos lá, alguém, cara. A gente precisa se livrar de todo esse caos, cara. E sabe o que é consolo? Consolo tem que gerar fruto, cara. Presta atenção. Davi não chegou lá em Betseba e falou assim, fica de boa, chora aqui comigo. Que dor, vem aqui, senta aqui, deixa eu cuidar das suas vítimas. Ai, vem aqui. Aí, no outro dia, Davi, como você está, meu amor? Toma aqui um chazinho, ai, que dor, abraça de novo. Foi isso que Davi fez? Eu vou te consolar, eu vou gerar um fruto novo. Consolo gera fruto, consolo não lambe feridas. Faz sentido? Mano, quando o Joshua machuca, eu não fico, ai, vem cá, meu amor. Eu pego ele, eu consolo ele, eu falo, calmou, agora não machucou não, vai andar de novo. Aí ele faz assim com o bracinho de novo, eu falei, não tem dor. Cara, de verdade, a parte tá aqui, não tem dor. Aí ele sai. Mas se eu fico com ele no colo, ele ia ficar. Eu falo, não, te consolei já, vai andar de novo. Vocês estão comigo, gente? Sim. Se a gente não vencer isso, a gente não vai vencer nada, cara. Não vai vencer nada. Se você não romper esse ciclo, ano que vem vai ser igualzinho. A mudança de calendário, infelizmente, não vai mudar a sua história. Você precisa abandonar o ciclo passado. Vocês estão aí, gente? Quem está com coragem de deixar coisas para trás? Considerar que, mano, foi para trás, velho. Agora vamos seguir. E aí, agora eu queria ficar um pouco mais comunidade. Vocês perceberam que até então era individual, mas agora eu quero ficar um pouco mais comunitário. E eu gostaria que você abrisse em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Enquanto abre o texto aqui, vocês abrem aí, eu queria falar novamente do poder da mesa.
A gente insiste e fala sobre o poder da mesa. Lembra que eu falei que Deus falou comigo através do pedreiro? Mas eu não sabia, eu fui descobrir agora que o pedreiro era Jesus falando no mal, é para reconstruir. Eu recebi um casal na minha casa, muito querido por nós. E, mano, vamos conversar de qualquer coisa. Mas de qualquer coisa que tenha Jesus, né? Porque qualquer coisa aí não é mesa, é entretenimento. Então vamos sentar aqui, mas vamos falar de qualquer coisa de Jesus, cara. E aí, de repente, cara, o cara começou a bombardear. Pá, 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 pá. Eu falei, mano, é isso que Deus quer para nossa comunidade. E estava diante dos meus olhos. Só que o meu coração só queimou no partir do pão, cara. Então tenha vida de mesa, pelo amor de Deus. Lembra que eu falei, você precisa ouvir Deus? Eu estava lá no quarto, deitado, Deus, fala comigo. Ele não falava de jeito nenhum, eu sentei na mesa e ele falou, eu quero falar na mesa. Eu quero falar por alguém que você nem imagina. E a pessoa que falou nem sabe que ela falou, porque não tinha nada a ver. Eclesiastes 10:1. Como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Meu Deus, cara. O que está acontecendo aqui então? É lógico que aqui é uma parábola, ele está usando a imagem de um perfumeiro, é isso? Um perfumeiro produzindo um óleo. Perfumista? É o cara que faz que cheira bom. Aí ele tá aqui com o óleo e está preparando o óleo para se tornar um perfume, beleza? O texto não diz para mim como que a mosca caiu. Mas é meio óbvio, né? Como que uma mosca caiu no frasco? Porque ela estava sem tampa. Gente, um evangelho sem tampa compromete todo o unguento. Uma comunidade sem cobertura compromete todo o óleo de uma geração. O texto diz aqui que a insensatez de um homem comprometeu todo um óleo de uma geração. Quando eu falo de óleo, eu estou falando sobre o que Deus quer fazer. Por isso que ai, gente, vamos lá, vamos aumentar o nível. Ai, será que meu 2025 vai ser abençoado? Para! Será que 2025 Deus vai invadir a região do sul de Minas? Entende? Tipo, ai, esse emprego ou esse emprego? Tudo bem, eu estou perguntando ao Senhor, mas Senhor, eu estou mais desesperado para saber se é hoje, Deus, O que eu estou fazendo? Porque as suas promessas não estão derramadas sobre vai pendir. E aí ele falou, porque não tem tampa. Caiu uma mosquinha, estragou o óleo todo. Aí você acha que eu falei assim, mano, entrei em crise. Falei, comprometi o óleo de uma geração. Mano, eu entrei em crise. Eu falei, eu sou insensato. Eu acabei com a sabedoria e com a honra. Só que Deus falou, calma. Tem um odre novo para um vinho novo. Tem um frasco novo para o óleo ser colocado de novo. Agora eu preciso saber se você está afim de recomeçar. Será que para você é vergonhoso demais, Leandro, recomeçar? Vocês estão entendendo? Deus me colocou contra a parede, e aí? É difícil demais para você recomeçar? Só que ele falou, Pedro também recomeçou. Sabe por quê? Pedro tinha uma falsa sensação de linha de chegada. Por que aconteceu? Estou seguindo Jesus Cristo, estou seguindo a Jesus Cristo. Aí ele morreu, pá, morreu. O que Pedro foi fazer? Linha de chegada. Pá. Fiz o que tinha que ser feito. 3 anos, junto com o homem, pregando, e é isso. Vou pescar. Uma falsa linha de chegada é uma isca de Satanás para te tirar do propósito. Ela tira a revelação de Deus, ela tira o profético de Deus. Toda vez que você pensar em parar, lembre-se, é uma isca de Satanás tentando te parar, cara. Enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto você estiver disposto, você pode descer a casa do oleiro e ser feito de novo. Sabe o que o Espírito Santo me lembrou? Uma vez a gente foi em Ubatuba, né, quando a gente casou, há 4 anos atrás. E aí tinha uma livraria. Eu falei, a livraria é minha cara, vamos lá. Aí eu falei, cadê o gospel daqui? Porque não é evangélico, não é gospel. Eu falei, cadê o gospel? Aí fui lá. Aí vai daqui, vai dali e tal. Aí Marcos Lucado.
Eu era frenético em Max Lucado. Leiam Max Lucado, muito bom. Aí eu achei um Max Lucado. Aí estava escrito assim, ó, João 3,16. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com João 3,16? Tipo assim, me parecia um livro muito básico. Vocês estão entendendo? Tipo assim, ó, ele vai falar que Jesus morreu na cruz e me ama. Cara, eu sei disso. E aí do lado tinha um estudo dessa grossura, assim, ó, estudo sistemático, teológico. Aí, ó, mais uma vez na mesa. Falei, o que eu faço, mano? Eu levo o estudo sistemático, ei, pastor agora, pá, não sei o quê. Ou levo João 3,16, porque não dá. Ela falou assim, leva João 3,16. Eu falei, mas ela falou, leva João 3,16. Aí eu levei. Aí ela entrou para tomar banho, eu ajoelhei num sofazinho que tinha lá, abri o livro. A primeira frase do livro é, você provavelmente não queria comprar esse livro. Porque você achou que era o básico do básico. Só que deixa eu te falar, nascer de novo não é uma vez. Você nasce de novo e de novo e de novo e de novo. Então, cara, em vez de você estar juntando os cacos e falando, eu parei. Não, cara, nasça de novo e de novo e de novo e de novo. Seja como Davi, console e gere um fruto, mano. E vamos adorar a Deus. Por quê? Porque existe um óleo sobre os nossos lombos. Gente, isso é muito sério, cara. Eu não estou brincando de evangelho. Há cerca de 10 anos atrás, Deus deu inúmeras promessas e profecias. Isso está sobre as minhas costas, cara. Eu preciso quebrar isso aqui e fazer um unguento novo, um óleo novo e vamos perfumar, cara. Vocês estão aí, gente. Só que deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu falei da soberania de Deus? Isso aqui é muito forte. Deus vai fazer o que Ele prometeu e profetizou. Ele vai fazer, quer você pare ou quer você avance. Deus não precisa de você, mas eu não quero estar fora do que Ele falou. Vocês estão aí? Eu não quero viver o evangelho subjetivo, cara. Vocês estão entendendo? Deus vai tocar. Mas Deus, se você prometeu para mim, não me deixe de fora. Eu só não quero ficar de fora. E aí Deus falou, então, arruma uma tampa. Arruma uma tampa. Senão você vai perder o unguento de novo. E aí tá todo mundo, né? Beleza. Vai arrumar uma tampa gigante para colocar na gente aqui. O que seria essa tampa? A tampa é a tradição que serve para guardar o que Deus nos deu. A gente precisa criar tradição na igreja. Porque a tradição guarda o que Deus nos deu. O problema de corromper o óleo é porque tudo me serve. Uma misturada não dá um bom perfume. Somente a essência que Deus nos deu. Então agora que eu tenho a essência, eu preciso ter uma tampa. Para mim está clara a essência, fome, família e fascinação. Mas não tem tradição. Sabe por que não tem tradição? Não levante sua mão. Mas quem aqui definitivamente é discipulado? Se o número não é de 90%, não tem tradição. Tem o perfume do discipulado, mas não tem a tradição de guardar ele. E aí, a Thaís postou um texto que mexeu muito comigo semana passada. Que em resumo ela falou assim, mano, a Elisa está adorando de maneira extravagante. E aí no texto ela falava assim, e a nossa casa é uma casa de adoração extravagante. Então, tipo assim, eu não posso proibi-la, beleza? E quando eu li, eu falei, cara, é isso. Só tem um problema. A gente tem fama de estar vivo, mas estamos mortos. A gente tem a essência de extravagância, mas não tem a tradição que fecha ela. Faz sentido? A gente entende. Vamos lá, alguém, vocês estão comigo? Eu sei que eu estou falando bastante, mas eu preciso ser pastoral. Vamos lá, é a última do ano. A gente tem muito claro na nossa mente que é uma falta de respeito enorme você chegar lá na presbiteriana, no meio do louvor, você começar a rodar assim e falar em línguas. Todo mundo sabe que isso é desrespeitoso, não sabe? Por quê? Porque eles não creem. Porque isso não é feito lá. Então você não vai fazer isso lá, vai fazer? Não, você não vai fazer, você vai respeitar. Só que isso está claro. Por que está claro? O unguento da presbiteriana tem tradição. A tampa está fechada.
Se você for uma mosca querendo estragar, você vai passar vergonha. Vocês estão comigo, gente? Sim. Só que é aqui que mora o problema. Aí você é de uma igreja carismática, continuista, de adoração extravagante. E você senta na sua cadeira. Você está desrespeitando o unguento. Você não tem tradição. Estão comigo? A gente precisa compreender que existe um contexto aqui, cara. Nós somos carismáticos, continuistas, adoração extravagante. Vamos lá, alguém, para os mais antigos, os jovens loucos do Leandro. Uau, cadê eles? Se perdeu porque não teve tradição. Só que a história em 2025 vai mudar, porque o vaso foi quebrado, o óleo vai ser depositado, mas vai ter tradição. Tem que ter tradição, cara. Tem que ter tradição. E aí, por que ter essa tradição? Porque, cara, esse é o modo da gente ser fiel à visão celestial. Tem alguém aí que lembra? Sim. Uma das primeiras pregações da casa, nosso saudoso pastor Felipe veio e deu uma mensagem. Falou assim: gente, vocês só precisam de uma coisa: ser fiel à visão celestial. E aí hoje aonde nós estamos? Quase que dando as costas para a visão celestial. Por quê? Às vezes até por um motivo bom. Vamos agregar pessoas, vamos ouvir os outros. Mano, a gente não vai ser fiel à nossa visão celestial. Vocês estão comigo? Deus deu uma visão, eu preciso ser fiel a ela, cara. E o que seria essa tradição de maneira mais objetiva? O que você faz para proteger o dom que Deus te deu? Você usa ele. Faz sentido? Então, só que isso que eu quero dizer. O que você está fazendo para proteger o dom? Ou você era o evangelista dos últimos tempos, e aí hoje você tem casa, família, trabalho, filhos e não sei tanto de coisa, e você já não evangeliza ninguém. Sabe por que isso não foi preservado? Porque a mosca da insensatez sujou o óleo porque não teve tradição. Então, tipo assim, cara, você precisa proteger o seu dom. Seja lá, é profecia, beleza, cara. É evangelismo, beleza. É pastoreio, beleza. Mas protege. Protege, cara. Segundo, o que guarda o seu caráter? O que guarda a sua legitimidade, o seu caráter, cara? O que guarda? O que está falando para você que o que você está fazendo é certo ou errado, cara? O que está te guardando? Qual é a tradição? Simples. Alguém que te para, te inspira, te consola, te encoraja. Ele guarda o seu caráter, cara. Ele é alguém que te para. Vocês estão aí? Hoje eu estava conversando com o Diego e ele falou assim: cara, do que você está precisando? Eu falei: de tudo. Aí ele mandou um tanto de risada e falou: tudo é muito. Eu falei: cara, eu preciso de tudo. Eu preciso de uma tradição que preserva aquilo que Deus me deu. Só que, presta atenção, ele não falou assim: tudo bem, Lê. Vamos lá, alguém. Ele não falou assim: tudo bem, Lê. Amanhã eu te ligo. Ele falou assim: minha casa está aberta. Só você vir. Sabe o que ele tecnicamente falou? Ele falou: você quer guardar a tradição? Então pega o seu carro e viaja para Curitiba. Quero ver se você quer guardar a tradição mesmo. Vocês estão entendendo? Tipo, ele já começou a testar. Você quer tradição? Então vem fazer discipulado, irmão. Vem sentar na mesa. Vocês estão entendendo? Ele falou: pega o seu carro e vem, a casa está aberta. Qual é a liturgia que é um muro forte para a sua vida com Deus? O nosso relacionamento com Deus na Bíblia, ele é chamado de jardim fechado e regado. Meu Deus, esse jardim tem que ser seguro e ele tem que ser cultivado. Então, o que você tem feito para manter a sua vida com Deus, cara? E aí eu usei a palavra liturgia. Sabe o que é liturgia? Repetição. Então, cara, qual é uma liturgia que protege a minha vida com Deus?
faça chuva, faça sol, vento, dor, sono, seja lá o que for. Eu vou ler minha Bíblia, eu vou gastar tempo de oração, vou manter a minha vida quente. Isso é liturgia, e eu vou repetir. Eu estou muito bem, eu leio a Bíblia. Eu estou muito mal, eu leio a Bíblia. Eu já conheço João 3,16, eu leio o livro. Eu não conheço teologia sistemática, eu aprendo. Por quê, Leandro? Porque eu estou fechando o meu jardim com Deus, cara. Eu estou guardando. E para isso é necessário uma liturgia, uma repetição. Só que, por que eu usei a palavra liturgia e não usei repetição? Porque liturgia é repetição da tradição. Vamos lá, alguém, o que é liturgia? O que a gente faz? Todo domingo a gente começa o culto com alguém faz adoração, alguém tira dízimo e oferta e dá recado, coisas que eu não fiz, me perdoe, que agora que eu lembrei. Dá recado, aí vem o pregador, depois uma adoração com imposição de mãos, depois todo mundo conversa, toma café e vai embora. Todo domingo, uma repetição de uma liturgia. É igual a tradição. A tradição guarda o óleo. Está entendendo? Só que essa é uma liturgia mínima. Você precisa ter uma liturgia em todos os aspectos da sua vida. Então, de uma maneira objetiva, eu caminhando para o final, espero que esteja fazendo muito sentido. O que eu preciso fazer, cara? Você precisa ter uma rotina no ordinário. Rotina. Rotina é, eu acordo essa hora, eu como essa hora, eu faço isso essa hora, e papapá. Cara, se a minha vida não mudar, meu emprego atual não mudar, você pode chegar lá em casa, 8h30 da manhã, que eu vou estar com o Joshua com o celular ligado, ouvindo um livro. Isso chama rotina. Sem medo de errar. Ontem, eu falei assim pro Dedê e o Clércio, falei, cara, eu vou sair de casa 4h30. 4h30 eu mandei mensagem pro Clércio, saindo de casa. Aí você tá falando, por que você tá falando isso, Leandro? Que você é pontual? Não, cara. Isso é rotina no ordinário. Eu tinha certeza que 4h30 o Joshua já estaria acordado, a gente já estaria pronto, saindo para São Lourenço. Eu falei, cara, 4h30. Por quê? Porque eu tenho rotina. Então, cara, isso parece não ser espiritual, se você ainda pensa que espiritual é somente orar. Ter uma rotina no seu ordinário guarda o seu relacionamento com Deus. Isso é tão poderoso que eu estou aconselhando um pastor, a gente está criando uma aliança de discipulado, eu estou discipulando esse pastor e ele está numa implantação de igreja. E a gente estava conversando, eu falei, cara, e aquele livro das 9 marcas de um presbítero que é essencial para você saber? Já leu que eu te dei há uns 8 meses atrás? Ele falou, cara, só li o primeiro capítulo. Aí eu falei, e aí, como é que você vai querer instituir? Aí ele falou, cara, eu tenho um problema. Eu tô com 4 livros que eu li só o primeiro capítulo. Sabe por quê? Ele dizendo, eu não tenho rotina. Aí eu falei, cara, eu vou te falar a parada mais espiritual do mundo. Segura a rajada espiritual. E agora, xaralala, porque ele é penteca, né? Xaralala, roda aí. O que você precisa é de rotina, diz o Senhor. Você precisa ser fiel à sua leitura. Você precisa organizar os seus horários. Senão, você vai ser engolido pela sua igreja. Vamos lá, alguém? E aí, como que você vai falar para o seu líder de adoração que ele precisa ler A Próxima Onda, que é um livro excelente de adoração, se você não leu? Como que você vai falar para ele, e aí, já leu? Você vai ensinar? Se você não ler. Aí ele falou, não, cara, eu quero aliançar com vocês, para a gente aliançar no Ticum e tudo mais. Eu falei, então, cara, livro Relacionamento de Aliança é obrigatório. Ó, é desse tamanhão, para quem leu sabe. E muita coisa que eu estou falando aqui está no livro. E aí, essa rotina no ordinário, ela precisa ser somada a uma pirâmide de sabedoria. Quem lê livro aí está pegando os livros que eu estou falando, hein? Ela é somada a uma pirâmide de sabedoria, que em resumo é
colocar as coisas nos lugares certos de acordo com o seu valor. Não tem como eu ultrapassar uma coisa na frente da outra. Isso é uma pirâmide bagunçada e você perde o valor e você compromete o óleo. Então, cara, Deus não esqueceu das promessas e profecias. Ele só está falando, tem como descer na casa do oleiro? Fazer um vaso novo? Só que aí antes dele, você entende que ele está fazendo essa noite. Ele está falando, pirâmide da sabedoria, rotina no ordinário, jardim fechado, tradição, respeito. Vamos lá, alguém, cara. Senão a insensatez corrompe o óleo. Eu não quero que a minha geração seja a geração que falhou. Uma vez o Gi falou, né, tem no livro lá dos avivamentos de Azusa, que fala que as crianças brincavam no meio da nuvem da glória de Deus. Oh, que surreal. E aí, nós vamos construir isso para a Elise? Vamos construir para o Josh? Vamos construir para o Caleb? Vamos construir para as crianças nossas? Ou a nossa geração vai falhar? E aí vai precisar um dos nossos se levantar como um revolucionário que talvez até divida a igreja porque a gente deixou o óleo estragar, cara. Aí, em vez de estar tendo uma troca de bastão, está tendo um romper. Quem está me entendendo? Ele fala assim, eu estou rompendo porque você não vai, cara, você não engata. Mas não, cara, aqui a gente precisa entregar o bastão para que eles vão mais longe, para que eles alcancem de maior maneira. Tá fazendo sentido? Sim. Eu prometo que eu tô caminhando pro final. Peraí que eu perdi, onde eu tô? Quando eu falo sobre descer à casa do oleiro, é um texto de Jeremias, né? E sabe o que é legal? O bom do recomeço é que Jesus para tudo, né? Eu ia ficar tipo assim, Jesus, nós estamos aqui aguardando o homem. Aí Jesus chega, nós, uhul! Aí ele não fala assim, é nós. Ele fala assim, cadê Pedro? Falo, Pedro negou. Pedro foi embora. Pedro é uma linha de chegada falsa lá. Só que Jesus falou assim, cadê Pedro? Só, tá pescando. Ele falou, vou lá ter com ele. O bom do recomeço é que Jesus está falando assim, eu tô indo ter com você. Só que você está disposto a pular do barco e ir nadando? Faz sentido? Então Jesus está... Mano, isso é muito empolgante. 2025 Jesus está falando assim, estou indo ter com você. E aí quando eu sou um vaso quebrado, porque o vaso está ruim, Jesus vai ficar, pá, quebrou. Aí ele quebrou, você entende que as digitais de Deus vão tocar a gente de novo, porque ele vai pegar em você e vai começar a te refazer. Então todas as impressões digitais de Deus começam a nos tocar de novo. E enquanto ele está fazendo, ele começa a cantarolar qual é a sua promessa, qual é a sua profecia, você começa a ouvir a revelação. E aqui o oleiro vai fazer exatamente a medida que você precisa ser para o ano que vem. Então, mano, eu quero descer a casa do oleiro. Vamos lá, descer tem que humilhar, não é subir. Desce que eu vou te quebrar. Pá. E agora eu vou pôr as minhas digitais em você de novo. Cara, o que eu quero é ter as impressões de Deus de novo. Mas as impressões de Deus específicas para mim e específicas para minha comunidade, cara. E eu quero ouvir ele falar de novo. E isso ser tão forte que na hora que ele me colocar como um vaso, eu falo assim, não esquece da tampa. Porque eu não quero comprometer o unguento mais uma vez. Eu quero guardar aquilo que o Senhor tem depositado em nós. Uma coisa que na mesa lá mexeu muito comigo também. No final, se eu me recordo bem, no final do ano passado, a gente foi instruído em algumas coisas e uma das coisas que a galera do ANO falou pra gente, falou assim, cara,
vocês pensam muito pequeno. Vocês têm que pensar como nação. Aí ele falou assim, vocês olham para baixo, tem que olhar para cima e tal. Eu falei, Eu falei, mano, não tô entendendo. Eu falei assim, cara, como que eu olho para cima, cara? Como que eu vejo como nação? Como que eu entendo que eu tô fazendo parte de uma história muito maior do que eu? E eu, mano, não ri de mim, tá? Eu falei assim, cara, pra nação, o vídeo mais visto nosso no último ano no YouTube tem 50 visualizações. E 25 é dos próprios caras da igreja que falou, ouvi sua pregação de novo, muito boa. E uma é minha mesmo, que eu pus lá pra rodar, pra engajar. Eu falei assim, mano, tem 20 negros ouvindo nós, velho. Eu nem sei se foi até o final do vídeo. Não entendeu errado, tá falando asneiro da gente ainda. Só que olha como eu fui medíocre, cara. Eu fui muito medíocre. Eu não consegui entender a excelência espiritual. Aí o casal tava lá na minha mesa. Aí ele falou assim, mano, a gente tá construindo uma história. Eu falei, meu Deus, é isso, cara. A gente pensa que porque a CMD não passa de 60 pessoas, a gente esquece que a gente está plantando uma igreja. E a gente está plantando uma igreja que salva pessoas, que transforma ambientes, que alcança uma sociedade. A gente esquece que a gente está fazendo uma história, cara. A gente esquece que a gente está construindo um legado. Porque o que a gente pensa? Eu por muito tempo falei assim, legado. Legado do quê? De uma igreja meio maluquinha? De meia dúzia de gato pingado? Aí Deus falou assim, para, Leandro. Você não sabe valorizar fazer parte da história de Deus. Você diminui o que é eu ter permitido você fazer parte do enredo. Você entende que você faz parte de um enredo muito maior do que você imagina. E se o filho do Asaf Cajovano for o maior avivalista dos últimos tempos? Nós construímos um legado. Vocês estão entendendo? Vamos lá unir, cara. Eu não sei se isso está ferindo o seu coração como feriu o meu, mas você precisa entender que você está fazendo parte da história de Deus, cara. E isso é muito maior do que você imagina. Então você precisa parar de ser mão remissa, cara. Parar de fazer mais ou menos, parar de entregar um cultinho a Deus e fazer algo por excelência, porque a gente vai mudar o mundo. Mano, a gente está mudando o mundo. Mas, Leandro, a gente é 60, só que a gente está mudando um pouquinho aqui, aí tem um outro mudando um pouquinho aqui, mudando um pouquinho aqui, mudando um pouquinho aqui, até que o reino venha e se estabeleça sobre a terra. Então é novos céus e nova terra, uma nova história. E eu e você passamos lá no trailer. Faz sentido? O filme rolou, Jesus é o principal, ganhou todos os Oscars, deu tudo certo, e aí agora veio os créditos. Aí apareceu lá Giovanni, Gessamine, Gabriel, Aline, Vanilda, Dedê, passando, porque a gente fez parte do triunfo do Cristo, cara. Só que, mano, eu quero estar lá, participando, Leandro, passa rapidinho assim, ó. Na verdade, você já até desligou, mas, mano, passou, Leandro. Vocês estão aí, gente? É isso que eu quero em 2025, mas você precisa ouvir Deus e parar de pensar em você e pensar no que Deus quer. No que Deus quer. Prometo que é o final. Já prometi várias vezes, né? Mas esse é bom. Cara, eu sinto que tem pessoas aqui que querem. Bom, vamos melhor. Você não precisa levantar a mão se você não quer. Tá tudo bem. Nem vou olhar. Mas tipo assim, quem quer? Eu quero, cara. Só que, mano, deixa eu te falar. Querer é diferente de decidir. Querer todo mundo quer, mas poucos decidem. Mano, o quanto que eu já quis não ser gordinho e caber na camiseta do River Plate que eu tenho lá em casa, vocês não têm noção do quanto que eu quis. Mas eu nunca decidi por isso. Só que, cara, eu coloquei um fundamento na minha vida. Eu decidi cuidar da minha saúde emocional e física em 2025. Sabe o que eu fiz? Eu já comecei em 2024.
Vocês estão entendendo? Eu não estou esperando o dia que a academia abrir, não. Eu já estou fazendo. Por quê? Eu decidi. E sabe qual foi o maior sinal de que eu decidi? O segundo dia de exercício. Estava frio, estava chovendo um horror. Foi dia 26, depois da ceia do Natal. Mano, mas eu fui. E aí quando eu entrei lá, a pessoa falou assim, primeiro aluno de hoje, todo mundo não veio. Eu falei, é porque eu não quero mais, eu decidi. Vamos lá, alguém em casa. Então você precisa tomar uma decisão firme para 2025. Mano, isso é muito bom, cuidar do corpo, da alma, mano, muito bom. Mas cara, eu preciso tomar uma decisão firme para aquilo que é primordial na minha pirâmide da sabedoria. Eu preciso tomar uma decisão firme. E para mim o maior exemplo de alguém que tomou uma decisão firme foi Daniel. Ela falou assim, aqui banquete do rei, come? Não como. Mas todo mundo come. Mas eu não como. Mas vai dar errado. Ele falou, faz o teste. Mas eu não como. Decisão firme. Ele não quis agradar a Deus, ele decidiu agradar a Deus. E de maneira firme. Leandro, beleza. Aí depois, todo mundo dobra o joelho. Imagina a estátua gigante. Aí no soar da trombeta, todo mundo ajoelha. Pam, pam, chá. Eu fiquei em pé. Decisão firme. Todo mundo se dobrou, mas eu fiquei de pé. Só que eu não fiquei de pé na minha arrogância, eu fiquei de pé porque eu ouvi o Senhor. E Deus falou, fica de pé. Você entende? Por último, ninguém ora mais. Davi fala assim, eu vou orar assim. Subiu lá na escada, de frente para a janela. Nossa, isso aqui é muito poderoso. Olha a importância da tradição aqui. Daniel podia falar assim, vou orar assim, mas não vou ser besta de orar na janela. Vou orar aqui na cama. Deus vai ouvir do mesmo jeito. Podia, não podia? Mas tinha uma tradição. Tem que orar apontando para Jerusalém. E para ele apontar para Jerusalém, tinha que ir na janela. Ele falou assim, não vou adulterar a tradição, não vou corromper o óleo, não vou fazer uma oração dizendo que Deus aceita. Eu vou lá na janela e vou orar. Pá! Daniel está orando. Ele falou, pode vir me matar, mas eu não vou corromper a tradição. Quem está aí, cara? Então o chamamento para essa reconstrução é uma decisão firme. E aí eu volto na história inicial. Mano, o cara trabalhou dia 24. O cara trabalhou dia 25. Tava chovendo e tava lá. Tava de sol e tava lá. Porque ele teve uma decisão firme. E em 2024 eu subo o muro da minha casa. E aí hoje você vai passar lá, tem um muro feito. Porque ele tomou uma decisão firme. Amém? Vamos entrar em espírito de oração?